Agora, pessoal, eu quero contar para vocês também que nesse debate político aí, tentando organizar a casa em relação a assuntos que são relevantes aqui no país, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse hoje que a reunião do presidente Lula sobre o desabamento lá da mina da Braskem em Maceió foi para deixar eventuais disputas políticas de lado, porque a crise em Alagoas colocou o Palácio do Planalto no meio de um furacão. Por quê? Tem Arthur Lira de um lado, Renan Calheiros de outro, e ninguém está querendo tocar muito no problema da Braskem, também com preocupação em relação à Petrobras, que é uma das acionistas. Claro. E agora, como é que vai se organizar essa história em meio à criação de uma CPI, que o governo também está tentando frear, Luiz Felipe Dávila? De novo. Ó, o governo dizendo assim, não quero que crie problema político. Bom, já é um problema político a criação da CPI e a criação da CPI reflete a disputa municipal em Alagoas, principalmente em Maceió, no próximo ano. Porque o prefeito atual é ligado a Arthur Lira. Exatamente. E evidentemente o outro lado quer ter um candidato competitivo na cidade. E como o prefeito hoje é muito bem avaliado em Maceió, se esse negócio da Braskem não respingar na prefeitura, ele está reeleito. A última pesquisa que eu tinha visto, ele está com 70% de popularidade, antes do escândalo da Braskem. Então, é sim uma CPI que visa a disputa municipal em Alagoas e principalmente em Maceió. Por isso que nós dissemos aqui, hoje tudo é feito calibrando a eleição de 2024. E não é nem o Lula, não adianta querer se meter nessa história aí, porque não vai conseguir parar a briga desses dois feudos políticos de Alagoas, de Arthur Lira e de Renan Calheiros. Mais uma vez o estado de Alagoas trazendo muito entretenimento para o Brasil, hein, Fábio Piperno? Sim, foi na semana passada que se... República de Alagoas, ela não para de produzir entretenimento para o país há muitos anos. Na semana passada se completou aí os 60 anos do assassinato do senador José Cairala, que não tinha nada a ver com a história, mas por conta de uma briga entre dois senadores alagoanos. Aí um deles, o pai do Collor de Mello, né, o avô do Collor de Mello, né, o pai deu um tiro. O pai deu um tiro e acabou pegando lá um senador que era suplente. Arnon de Mello. Arnon de Mello. E aí pegou o José Cairala, que era lá do Acre, cumprindo o último dia dele de suplente. Foi. Pediu para ficar mais um dia e tal, nesse dia acabou levando esse tiro. Aí depois a gente lembra da República de Alagoas, quando o Collor chegou à presidência, acontecia de tudo. E de novo, né, uma briga entre dois caciques alagoanos. Eu acho que o presidente fez bem entrar em campo, tem que baixar a temperatura, até porque tem que, sobretudo, se dar atenção emergencial para as famílias atingidas. O que vai acontecer na eleição, o que vai acontecer com a Braskem, isso é uma outra história. E aí a justiça tem que punir culpados, mas há milhares de famílias que estão sofrendo, estão num estado dramático. Então, essas famílias têm que ser atendidas para ontem. Mas, Piperno, eu acho que o jeito que o governo pode ajudar é não indicar membros para a CPI. Agora, se indicar membro, vai ter CPI. Em vez de falar, tem que chegar, trabalhar por trás da cortina e falar assim, gente, vamos não indicar gente. Se não indicar, não tem CPI. O PT foi até o último partido a indicar. Então, mas indicou, esse é o problema. Acabou indicando. Mesmo assim, indicou. Agora, isso é muito sintomático da mentalidade brasileira, a falta de planejamento e de resolver o problema. Então, a disputa política fica acima a resolução de uma tragédia ou de uma possível tragédia humanitária. Então, fica um jogo ali de responsabilizar o feudo A, o feudo B, um ligado a Renan Calheiros, o outro ligado a Arthur Lira, e agora também o debate principal tá... E tá ali, vai para debaixo do tapete, né? E o governo federal também preocupado em não ser responsabilizado, dado que a Petrobras é acionista da Braskem. E, enfim, ninguém resolve o problema. A pior coisa que poderia acontecer é ter uma CPI. Não vai virar um palco político, um jogo de acusação e não vai resolver o problema. Vai ser um desperdício de dinheiro, de tempo, de recurso público, então não tem que ter uma CPI. O que tem que ter agora é uma força-tarefa para resolver o problema lá em Maceió e depois a gente discute quem que é o culpado e quem que não é culpado. Gustavo Segre, às vezes eu tenho a impressão de que o Brasil está virando a pastelaria de CPIs, porque é uma atrás da outra e depois
que elas se vão, a gente não vê resultado algum. E não sente saudades. Mas tem um custo político, me parece, o presidente entrando no meio em função de alguns meios de comunicação para brecar a CPI. Porque tem muita gente que quer saber o que aconteceu, quer deslindar responsabilidades. Concordo com Alan, não é a prioridade. A prioridade é resolver o problema dos danificados. Depois a gente vê essa questão, mas está sendo utilizada politicamente por dois lados. O Renan Calheiros, por um lado, que parece que está colocando mais lenha na fogueira, o Arthur Lira, que não pode ficar quieto, e aí o governo se vê no meio em que ele tem que arbitrar alguma solução, mas ele não quer a CPI. E a pergunta é, de novo, por que o governo tem tanto medo de algumas CPIs? E esse é um custo político que, para o eleitor, pode ser bem caro para o PT. E eu acho que o segredo tem um outro ponto, né, que é triste na política nacional. Já é difícil atrair gente talentosa para a política. E quando você atrai, você tenta criar um problema político. O João Henrique Caldas, o JHC, que é João Henrique Caldas. João Henrique Caldas, como ele, o JHC, como ele é conhecido. Exatamente, ele foi votado assim. Fazendo uma ótima prefeitura em Maceió. Por que isso tem que ser motivo de briga de clã político, pô? O cara tem 70% de popularidade, tá fazendo uma ótima prefeitura. Então, em vez de todo mundo se unir em torno do interesse comum, que é ter um bom prefeito na cidade, quer transformar isso numa briga político-eleitoral em 2024. Ou seja, é uma coisa inacreditável como esse corporativismo político mina pessoas de bem que querem entrar na política para fazer a diferença. Aliás, é só olhar que desde o começo dessa crise da Braskem, né, foram criados 2 comitês de crise separados entre governo e prefeitura, quando na verdade a situação deveria ser de mutirão de combate. Exatamente. Fala, Fábio Piperno. Não, o ponto inicial dessa confusão, né, desse atrito aí entre esses 2 grupos políticos, está num acordo que a prefeitura de Maceió fez lá com a Braskem ainda no primeiro semestre. Né? Acho que pegou 1 bilhão e 700 milhões de reais, se eu não estou enganado. E aí a dúvida é como é que esse dinheiro vai ser aplicado, como é que vai ser investido e o quanto disso aí vai chegar para as famílias que estão aí nesse estado aí de vulnerabilidade. Agora, é claro que cada um vai colocando o seu componente político em cima e o escândalo vai se tornando uma bola de neve, a ponto da gente chegar agora nesse momento, Sim. Os 2 lados, os 2 blocos, com um monte de ações na justiça, essa briga judicial ela já começou, está se exigindo mais dinheiro da empresa também e ninguém sabe quando de fato essa ajuda vai chegar a quem de fato precisa. Alan Gani. Outra coisa que me chama a atenção no Brasil é como a gente se acostumou com tragédias, a gente acha isso absolutamente normal em tão pouco tempo. Então, para relembrar algumas, Mariana, Brumadinho, Maceió e Boate Kiss. E passa ano e sai ano, a gente fala, nossa, falta planejamento, a tragédia está anunciada e ninguém faz nada, e a gente se acostumou. E não vai ser a última tragédia, infelizmente, Evandro. Porque me parece que tem um problema na raiz, até sabe os órgãos de controle, mas deve ter aí problema de fiscalização, regulação e corrupção no meio.